Olá a todas e a todos que nos ouvem, né? O meu sentimento de muita paz no coração de todos, de muita fé, e fé, na verdade, traduzida em conhecimento, né? Pois nos escritos de Paulo de Tarso chegamos realmente à conclusão de que fé não é crença, fé não é acreditar, fé é conhecimento, que é a única maneira de não se ter dúvida. Então, meus votos de fé, ou seja, essa busca do conhecimento, que realmente o conhecimento traz a verdade e a verdade liberta, como o apóstolo João escreveu, né, nos textos sagrados. Então, de novo, as minhas boas-vindas, paz no coração e que cada um de nós possa abraçar a essa responsabilidade de transmitirmos, de irradiarmos por onde nós estivermos essa paz tão necessária para a humanidade inteira. Essa paz que somente através dela evoluiremos, somente através dela teremos realmente um conhecimento absoluto, livre de preconceito, livre de sentimentos opositores à verdadeira pesquisa, ao verdadeiro sentimento de exploração do saber, da vida e de tudo que nela há. Então, hoje nós estamos, daremos início ao segundo capítulo do livro A Gênese, que é o capítulo intitulado Deus. Porém, nessa videoaula de hoje, a nossa quinta videoaula, vamos começar com uma sessão nova, que é a sessão Falha Nossa, ou melhor dizendo, Falha Minha. Nada, absolutamente nada que vem de mãos humanas é perfeito. O erro está inerente, inclusive, ao nosso aprendizado. O problema é de se rotular o erro como algo inerentemente ruim. Não, 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 não. O erro, na verdade, é a prova indelével de que, na busca do aprimoramento, na busca da assertividade, enfim, na busca de acertar, como não somos seres ainda perfeitos, mas em busca da perfeição. Perfeição essa, aliás, que nunca vamos adquirir, pois aproveitando o tema da aula de hoje, perfeito só Deus. A nossa perfeição sempre será relativa, o absolutamente perfeito é somente Deus. Então, justificada está a sessão Falha Minha. Então, sem mais delongas, eu queria começar consertando uma pequenina falha que houve na aula 4, né? No tocante, uma falha talvez assim insignificante, mas ainda assim uma falha deve ser corrigida. Eu gostaria só de comentar um pouco mais sobre a história da imprensa, que eu acho que quando comentei sobre o aparecimento da imprensa na aula 4, eu penso que as ideias ficaram talvez um pouco truncadas, eu cometi até o erro de atribuir o século errado a uma data. Há lá um momento em que eu aludo ao ano de 1041 e digo que é o século I. 1041 é meados do século XI, corrigido está aí. Mas só para complementar e para ficar assim bem sedimentado, falando um pouquinho mais da imprensa, né? Olha, as notícias que se tem dos primeiros escritos periódicos, dos primeiros escritos, pelo menos não tão periódicos, mas cíclicos, embora que numa frequência muito baixa, que se tem notícia, vem do século XVII antes de Cristo.
Tais escritos eram feitos em cera ou na rocha, né? E era muito utilizado pelos sumérios e pelos mesopotâmios. Essas duas civilizações, elas utilizavam muito esse tipo de escrita, né? Já no século I, aí século I mesmo, em torno do ano 40, em torno do ano por volta disso, a história não precisa com tantos detalhes esse fato, mas o imperador Augusto, César Augusto, já por volta dessa época, ele institui o que seria a primeira publicação regular, que ele chamava de Acta Diurna, que ele publicava essa Acta Diurna no Fórum Romano. É o que se tem notícias assim da primeira publicação periódica que se tem na história. E isso é de consenso de muitos historiadores, né? Já o primeiro jornal em papel, ele surgiu no ano de 713 depois de Cristo, na cidadezinha de Caiyuan, em Pequim, na China. Era um jornal que se chamava Notícias Diversas. Isso já como eu falei, em 713 depois de Cristo. Aí sim, já no século XI, meados do século XI, estamos aí em 1440, né? Johannes Gutenberg desenvolve a tecnologia da prensa móvel. E aí sim, aí foi uma explosão de, 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 de publicações periódicas, as notícias passaram a ser transmitidas com muito mais velocidade, né? E durante o século XVI, ou seja, lá para depois de 1700, cidades como Veneza, Paris, Frankfurt, Viena, León, a cidade do codificador, essas cidades passaram a ser ícones desse desenvolvimento, dessa forma de mídia. Londres também, sobremaneira. Aqui no Brasil demoramos mais, né? Aqui no Brasil, pelo fato da corte portuguesa proibir nas suas colônias esse tipo de impressão, né? O jornal impresso, propriamente dito, a coroa portuguesa proibia, somente em 1808 somente o Brasil veio a conhecer o jornal. Os dois primeiros jornais foram o Correio Brasiliense, que inclusive era impresso em Londres, era impresso e editado em Londres, vinha aqui para o Brasil e era distribuído, e a Gazeta do Rio de Janeiro. Todos eles iniciando as suas atividades em 1808. E aí observem que, correlacionando com tudo que nós vimos, né, nas aulas anteriores, isso é que é o mais importante. Observamos o cuidado que a espiritualidade teve do momento certo de enviar a mensagem espírita, a revelação espírita ao mundo, pois como ela veio em 1857, ou seja, a imprensa já estava instituída no mundo, e com ela eu não cheguei a comentar tanto, mas a impressão de livros, que aí passou a ser feita de maneira mais automática, de maneira infinitamente mais inteligente, o que com certeza favoreceu o aparecimento e principalmente a divulgação de ideias novas. E o Espiritismo não podia e não pode ser colocado de fora desse contexto. Então, realmente, sobremaneira, o Espiritismo veio na época certa e houve sim um preparo a nível filosófico, a nível
psicológico, a nível teológico, a nível científico, a nível técnico do mundo inteiro, para que aparecesse essa doutrina. Bom, encerrado então esse adendo que eu queria ter feito, sobre essa pequena falha que eu acho que ficou realmente meio destoante na aula anterior. E agora sim, dando início de fato à nossa quinta aula, e como sempre nós vamos fazer, traçando assim um resumo muito sucinto da aula anterior, aliás, perdão, as quatro aulas anteriores, elas versaram sobre o capítulo 1, né, que é Caracteres da Revelação Espírita. Eles tinham por objetivo responder a um conjunto de perguntas, a um conjunto de questionamentos fundamentais, pois o próprio Allan Kardec considera, e ele mesmo escreve isso na Gênese, esse capítulo 1, Caracteres da Revelação Espírita, o próprio Kardec o considera como o nó da questão, o cerne da questão, questões fundamentais. E, na verdade, ao longo de todos os nossos estudos, ao longo de tudo aquilo que vamos desenvolver no tocante ao livro da Gênese, nós sempre abordaremos essas questões do capítulo 1. Vamos só revê-las e dessa vez com as respostas. Então, a primeira pergunta é: pode o Espiritismo ser considerado uma revelação? Sobremaneira, claro que ele é uma revelação. Ele é uma revelação no sentido de que os próprios mortos, os próprios espíritos desencarnados vêm a lume informar sobre os seus destinos, informar sobre os seus pontos de vista, informar sobre as características do mundo espiritual, informar sobre o dia a dia da esfera espiritual, o que lhes acontece, os efeitos que a vida presente e a vida material faz permanecer na vida espiritual, quais as consequências do que fazemos em vida para a continuação da vida no mundo espiritual. É verdadeiramente um sem número de revelações. E aí a segunda pergunta, neste caso, qual o seu caráter? Bom, a revelação espírita tem caráter fincados, por assim dizer, em 3 alicerces, pois ele tem caráter eminentemente científico, uma vez que mostra novas leis da natureza, novos princípios, mostra, na verdade, uma realidade, toda uma realidade subjacente, paralela e que mesmo assim se mistura com a realidade material. Então, a revelação espírita tem esse caráter científico, de explorar novas leis, de colocar a ciência positiva mesmo a serviço da descoberta e comprovação dessas novas leis. Ela tem também um caráter filosófico, pois, claro, trata do problema do ser, do destino e da dor, trata das questões fundamentais, de onde eu vim, o que estou fazendo aqui, para onde vou, qual o meu destino, qual o meu futuro, qual o sentido da vida humana, questões transcendentais que a filosofia tenta resolver desde eras imemoriáveis. E também traz características religiosas, sim, sobremaneira, uma vez que aborda Deus como base de tudo. Aliás, o assunto, na verdade, que iremos iniciar hoje, que é Deus. Então, toda religião é baseada na crença de Deus, seja lá de que maneira seja essa crença, mas tem Deus como pedra fundamental, básica e de princípio. Portanto, tem sim essa revelação. Resumindo, realmente a revelação espírita, ela traz consequências, ou se assim podemos dizer, ela traz características científicas, características filosóficas e características, sim, religiosas. Depois Kardec pergunta: em que se funda a sua autoridade?
é fundamentada na concordância universal do ensino dos espíritos. Ela se funda no fato de que não partiu de um espírito só, não partiu de um ser humano encarnado, circunscrito a uma região do globo. A revelação espírita ela veio de uma legião, de uma panaceia, de uma variedade imensa de espíritos, ditando assuntos diversos e assuntos em concordância em todas as partes do globo, nos 4 pontos cardeais, em todos os pontos concentrados da esfera global. Então ela se funda no fato de que não teve uma origem, teve diversas origens, vindo para diversos povos, de culturas diferentes, de nacionalidades diferentes, de religiões diferentes, de grau de adiantamento diferente. Ela se funda principalmente nessa premissa, né? Depois Kardec pergunta a quem e de que maneira ela foi feita. Já respondemos, né? Ela foi feita por essas luzes vindas do alto, luzes essas que somos nós também, pois quando desencarnarmos e estivermos no mundo espiritual, aquele que pesquisa, aquele que estuda, certamente vai ter o que revelar à humanidade também. Em seguida, Kardec pergunta: é a doutrina espírita uma revelação no sentido teológico da palavra? Ou, por outra, é no seu todo o produto do ensino oculto vindo do alto? Ela é uma revelação teológica, sim, pois ela aborda, ela atesta a existência de Deus, ela derrama por sobre a humanidade a veracidade do Deus justo, bom, amoroso, de que concede oportunidades mil para o progresso, redenção e arrependimento do ser humano. Mostra, assim, realmente a face de um Deus não mais vingativo, não mais ciumento, não mais o Senhor, das guerras, mas um Deus que ama, um Deus que quer ver destruído o erro, o pecado humano. Não quer ver destruído o ser humano, pelo contrário. Um Deus que fez o humano para a vida eterna, que fez o humano com vida e, como Jesus nos ensinou, vida em abundância, vida que será para sempre. Essa revelação, ela não estava totalmente oculta, pois Moisés começou a pincelar as primeiras nuances dessa revelação. Jesus sedimentou sobremaneira, inclusive falando da vida futura, falando da vida após a morte, falando inclusive de reencarnação. Então, na verdade, a terceira revelação não trata-se de um conhecimento oculto, trata-se talvez de um conhecimento que carecia de experiências e de fatos mais concretos, fatos mais incidentes, fatos mais corriqueiros, fatos em que tirasse a dúvida realmente de todos. E nisso a doutrina espírita veio revelar também isso, com as comunicações e os fenômenos espirituais perpetrados por toda a humanidade, em todas as raças, em todos os povos, em todos os países, em todos os credos, em todas as classes sociais, em todos os graus de aprimoramento intelectual, como eu já falei anteriormente, né? É absoluta essa doutrina ou é suscetível de modificações? Absoluta ela não é, pois inclusive um dos princípios da doutrina espírita é a evolução. E evolução quer dizer mudança, evolução quer dizer dinâmica, evolução quer dizer você usar o conhecimento, a constante busca do conhecimento para aprender coisas. Claro que os princípios fundamentais da doutrina espírita, elas são inabaláveis, são imortais, aqueles 5 princípios, só para relembrar, os 5 princípios da doutrina espírita: Deus e todos os seus atributos, a existência e imortalidade da alma, a pluralidade das existências, envolvendo, claro, a pluralidade dos mundos habitados,
a comunicabilidade dos espíritos e a eterna e constante evolução espiritual. Estes princípios consolidados pela doutrina espírita, esses são realmente imutáveis. Imutáveis mesmo, sempre serão verdade. Todos os outros aspectos de cunho científico, de cunho filosófico, de cunho religioso, eles podem sofrer mutações, podem sofrer adaptações de acordo com o desenvolvimento das sociedades, de acordo com o desenvolvimento dos povos, assim como aconteceu com as outras revelações. As leis mosaicas que só eram submetidas àquele povo da época, a regra, a lei do olho por olho, do dente por dente, a lei enfim, que foi adaptada já 1.800 anos depois por Jesus, quando ele condensa todas aquelas leis em uma só, amar a Deus acima de tudo, e uma espécie de corolário disso, amar o próximo como a si mesmo. Então a doutrina espírita ela não vai sofrer mutações na sua base, no seu alicerce, mas a sua compreensão e o seu entendimento com certeza progride, e é isso que é o mais importante. A sua compreensão e o seu entendimento vai progredir com a raça humana, vai progredir com o intelecto humano, vai progredir com a forma com que o ser humano vê as coisas. Hoje, já passados 163 anos do aparecimento da doutrina espírita, muitas coisas nós compreendemos com mais tirocínio, com mais assertividade. Eu acho que todos nós poderíamos fazer uma pergunta: como veremos essa doutrina espírita daqui a 2000 anos? Com certeza com muito mais maturidade, com muito mais lucidez, com muito mais concordância de vivência e de fatos. É nesse aspecto, a modificação é somente nesse aspecto. Depois Kardec pergunta: trazendo aos homens a verdade integral, a revelação não teria por efeito impedi-los de fazer o uso das suas faculdades, pois que lhes pouparia o trabalho da investigação? Não, não, não. Primeiro, a revelação espírita não traz a verdade integral. Nós já desenvolvemos isso anteriormente. Os espíritos não disseram tudo. E os espíritos não sabem tudo. E eles não entregam coisas, e não nos dizem coisas para que nós simplesmente empurremos ouvido abaixo e que atestemos já como veracidade. Muito pelo contrário, já dissemos anteriormente que a doutrina espírita é uma simbiose, é uma união entre o mundo espiritual e o mundo material, entre espíritos desencarnados e nós, espíritos encarnados. A doutrina espírita, ela recebe esse impulso, recebe essa primeira força impulsiva vindo do alto e compete a nós, espíritos encarnados, desenvolvê-la, pesquisá-la, compará-la, utilizando a metodologia científica usada por Allan Kardec. Compete ao ser humano encarnado ir atrás da comprovação, usar ferramentas maravilhosas como aqui temos ciência, usar a ciência e a filosofia para atestarmos o que vem dos espíritos, para submeter todo o conhecimento que vem dos espíritos ao cadinho da razão, ao cadinho do raciocínio lógico, ao cadinho, enfim, da ciência que tem por objetivo a busca da verdade, que tem por objetivo selecionar aquilo que é fato daquilo que é ilusão, daquilo que é fato daquilo que é mito, daquilo que é fato daquilo que é devaneio mental e até mesmo espiritual. Então não, os espíritos não, isso ficou bem claro, os espíritos não nos deram tudo, não nos disseram tudo, e não nos disseram tudo em perfeição também. Compete ao ser humano completar, pois a humanidade não é só o mundo espiritual, a humanidade é o mundo material também, e ambos os conjuntos
por assim dizer, e falando numa linguagem matemática, se temos o conjunto dos seres espirituais e o conjunto dos seres ditos materiais, o universo é a união desse conjunto e um complementa ao outro. Isso eu creio que ficou patente também, sobretudo na aula anterior. Kardec depois pergunta: qual a autoridade do ensino dos espíritos se eles não são infalíveis e superiores à humanidade? A autoridade deles, já falamos anterior, está na concordância do ensino dos espíritos. Está na concordância efetivada, de novo, pela vinda dessas informações dos quatro cantos do globo, de todas as coordenadas da esfera, ou seja, o fato de não ter sido a revelação espírita local, ela ter sido vinda de ambas as partes. Essa é a autoridade da doutrina espírita. Eu repito, vale a pena relembrar, para quem quiser uma explanação muito detalhada e maravilhosa sobre isso, é só ir no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, segunda parte, onde fala no controle universal do ensino dos espíritos. Leiam, eu repito, leiam essa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que ela é maravilhosa nesse aspecto. Bom, depois Kardec pergunta: qual a utilidade da moral que pregam, se essa moral não é diversa da do Cristo já conhecida? Pelo simples fato de que a moral do Cristo ainda não é vivenciada por nós. O homem bom, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, todo mundo conhece lá o homem bom, o capítulo 17, item 3, todo mundo conhece. A pergunta é: quem vivencia aquilo? Quem busca todas aquelas características? Então, não. A moral do Cristo, embora essa moral, Jesus já tenha nos falado há mais de 2000 anos atrás. Aliás, a própria moral de Cristo, ela não é nova. A própria moral de Cristo não é nova, porque 500 anos antes, se eu não me engano, Platão e Sócrates já tinham ditado à humanidade quase que os mesmos princípios. Aliás, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá tem também no início o resumo da filosofia de Sócrates e Platão. E quando se lê o resumo, e quando se lê a filosofia de Sócrates e Platão, percebe-se que Jesus embasou a sua fala, embasou a sua revelação nos princípios socráticos e platônicos. Então, a doutrina espírita veio repetir o que, aliás, Jesus havia testificado, pois quando Jesus anunciou a vinda do Consolador prometido, que sem dúvida alguma é a doutrina espírita, Jesus foi bem enfático, ele disse que mandaria, abre aspas, eis que enviarei, pedirei ao meu Pai e enviarei um novo Consolador. E este Consolador relembrará as coisas que eu disse e lhes dirá outras coisas. Ora, se Jesus conscientemente informou que o novo Consolador relembrará o que ele falou, é porque simplesmente nós esqueceríamos. Como simplesmente hoje, já estamos em 2020, como é que anda a moral do Cristo? As nossas sociedades são evangelizadas? A nossa política, as nossas escolas, as nossas indústrias, o nosso comércio, as nossas instituições religiosas, científicas, educacionais, sociológicas? Será que todas essas instituições, aliás, alguma delas, até mesmo as instituições religiosas, será que elas seguem para e passo o que Jesus recomendou? Então, não, nós sabemos que estamos muito longe ainda de vivenciarmos o Evangelho. E enquanto nós não vivenciamos o Evangelho, enquanto o Evangelho não for o modus operandi da conduta do ser humano, aquilo que Jesus falou sempre vai precisar ser relembrado, não está obsoleto ainda.
O nosso mundo ainda é de provas e expiações, vamos nos lembrar disso. Está em transição, sim. O nosso mundo está em franca transição, isso salta aos olhos, mas ele está longe ainda do mundo regenerado. Eu vejo pessoas aí, a grande maioria, claro, no movimento espírita, pregoando datas para a vinda do mundo regenerado. Nenhum de nós o sabe, e a julgar pelo que anda acontecendo ainda na face da terra, tantas guerras, tanta fome, tanta miséria, tanta corrupção, tanto crime, está muito longe ainda do mundo regenerado. Basta dizer que Basta dizer que muito mais de um quarto da população planetária sequer considera Jesus Cristo. Então, estamos em transição, sim, mas a conclusão dessa transição, o verdadeiro e real aparecimento do mundo regenerado, nos aguarda ainda, na minha opinião, alguns séculos ainda. Mas, enfim, essa é a minha opinião baseada nos fatos em que eu tenho vivenciado. Então, a última questão que, aliás, a penúltima questão que Kardec faz é: quais as verdades novas que eles nos trazem? Já falei anteriormente, todo o deslumbramento e toda a descrição do mundo espiritual, feita com detalhes nunca antes vistos. O relato, aliás, as testemunhas do próprio mundo espiritual, descrevendo, nos contando o que passam no mundo espiritual, o que vivenciam no mundo espiritual, com uma riqueza de detalhes nunca antes vista. Já comentamos sobre isso. E para terminar, Kardec pergunta: precisará o homem de uma revelação? Claro que sim. Claro que sim, claro que o homem precisava e precisa dessas revelações ainda, para ele entender que vive iludido na matéria, para ele entender que precisa dar menos atenção à matéria e mais atenção ao mundo espiritual, para ele entender que a felicidade humana está na evolução, está na caridade, que a felicidade humana está nos bens e nos valores espirituais e não nos valores materiais. Como Jesus já dizia há 2000 anos atrás: buscai as coisas do reino espiritual primeiro, e todas as coisas vos será dada em acréscimo. Como Platão e Sócrates dizia há mais de 3000 anos atrás: buscai a essência das coisas e não as coisas. Buscai o reino subjacente e imperceptível aos olhos, que é o reino da verdade, que é o reino do que é verdadeiro, que muito longe está daquilo que os olhos veem, daquilo que as mãos tocam. Sócrates falou isso. Platão pensou nisso. E claro que isso por si só nos faz entender da necessidade e urgente, sim, da revelação espírita. Bom, Deus. O segundo capítulo do livro da Gênese é Deus. Esse capítulo está subdividido em 4 partes. A existência de Deus, a natureza divina, a providência e a visão de Deus. De cara, Kardec já justifica o porquê desse capítulo, já no item 1, que ele escreve assim, cito: sendo Deus a causa primeira de todas as coisas, a origem de tudo o que existe, a base sobre que repousa o edifício da criação, é também o ponto que importa considerarmos antes de tudo. Não podemos esquecer que lembram dos 5 princípios da doutrina espírita? O primeiro deles e fundamental é Deus, né? E aí é onde está o ponto quiescente, ou seja, o ponto fundamental, o ponto de princípio, o ponto de partida, enfim, Deus. Deus. O que se
pensa de Deus, o que se sabe de Deus, nós sabemos que, bom, primeiro, como o Espiritismo define Deus, né? O Espiritismo define Deus como, está lá na questão 1 do Livro dos Espíritos, quando se pergunta que é Deus. E aí a resposta dada pelos Espíritos, e em concordância universal, Allan Kardec escreve lá: é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E aí muita gente faz uma confusão com essa explicação. De fato, epistemicamente, essa definição ela não informa muita coisa. Porque, veja bem, a pergunta é que é Deus. A resposta simplesmente é a inteligência suprema, porque causa primeira de todas as coisas. Isso não é definição do que é Deus, isso é atributo dele, o que ele faz, é consequência da sua existência. Está dizendo que ele é a mola mestra, é o impulso que deu origem a tudo. Isso não é a definição dele, é a definição do que ele faz. Portanto, a única definição que a doutrina espírita nos dá de Deus é que ele é a inteligência suprema. E aí muitos filósofos, muitos teólogos, muitos cientistas nesse assunto debatem e dizem: mas a doutrina não está se referindo a quem, está se referindo ao quê? Ora, mas se eu digo que ele é a inteligência suprema, a inteligência tem que estar vinculada a alguém. Uma coisa não é inteligente. Quem é inteligente é quem fez a coisa. A questão é que Deus, caros amigos e amigas, Deus é... Nós não temos atributos para... Nós não temos atributos para compreender Deus. Nós não temos... nós não temos faculdades nem mentais, nem espirituais, nem morais, nós não temos atributos nenhum para compreender Deus. O convite que Allan Kardec nos faz, e na verdade, maravilhoso, perfeito o convite que Allan Kardec nos faz, e é o mais lógico possível, acho que todo filósofo vai concordar com isso. A desconcordância vem muito da ciência, principalmente a ciência no seu aspecto pragmático, não é? Muito desse aspecto pragmático, mas a proposta de Kardec, filosófica, e a meu ver, a mais perfeita que tem, e baseado no fato de que realmente nós não temos a capacidade de compreender Deus, o que nos resta é a capacidade de compreender as suas obras. Aí sim, é através das obras de Deus que nós compreendemos e vemos o Criador. Ou seja, é pela criação que entendemos o Criador. É pela obra que conhecemos o artista. E isso é verdade. E é aí também onde mora um sem número de celeumas, um sem número de desconcordância entre as pessoas, mas, a bem da verdade, é a minoria, é a minoria esmagadora, pois a grande maioria acredita em Deus, da sua maneira, da sua forma de ver. Encontrar aquele ser humano convicto de que Deus não existe é muito difícil. É muito difícil e, no mínimo, ele não vai estar sendo justo. Ele não tem jurisprudência para isso, nem tem direito de razão disso, porque ele não pode provar, ele não pode negar a sua existência. O máximo que você pode dizer é como Carl Sagan dizia. Dr. Carl Sagan dizia: eu não vejo, na opinião dele, Carl Sagan dizia, eu não vejo evidências, abre aspas, aliás, eu não vejo evidências da existência de Deus, mas eu também não vejo evidências da sua inexistência, fecha aspas. Isso talvez seja muito franco da parte dele. Simplesmente dizer que não existe, você está baseado em quê? Eu concordo com a premissa filosófica, eu concordo com que, inclusive, Kardec nos
e de maneira muito clara, de maneira muito radiante, de maneira muito lógica, Kardec simplesmente diz o seguinte, aliás, nos leva a entender o seguinte, todo efeito tem uma causa, isso é um fato. E todo efeito inteligente tem necessariamente uma causa inteligente. Então aí, nesse aspecto, a ciência nos fornece eu acho que a forma mais perfeita de compreender Deus, ou pelo menos chegar à conclusão da sua existência, na minha opinião, é através da ciência. Pelo menos foi como eu comecei a acreditar em Deus, estudando ciência. Mais especificamente o código genético, e depois, depois de me formar em física e estudar, e a minha área de pesquisa é a estrutura da matéria, cordas bosônicas, essa é a minha área de pesquisa e estudo. Então, é estudando a natureza das partículas elementares, os campos de criação da natureza, eu mesmo cheguei à minha conclusão particular que realmente toda a criação pede não, exige um criador. Eu parto do seguinte princípio. Se eu pedir para algum de vocês, assim, se eu pedir para alguém que está me ouvindo, olha, eu quero que você me monte uma barraca de acampamento, uma simples barraca. Se eu disser só isso, você vai ter muitas perguntas para mim. Você vai dizer, tá, Marcos, mas como é que você quer essa barraca? Quais as dimensões dela? Essa barraca é para uma pessoa só? É para um casal? É para um grupo de pessoas? Você quer essa barraca de lona, de papelão, de plástico? Você quer essa barraca feita com folhas de carnaúba, ou de bananeira, ou de coqueiro? Você quer que essa barraca, como é que é o piso dessa barraca? Observe que tudo que eu pedi nesse nosso exercício hipotético, tudo que eu pedi foi a construção de uma simples barraca. A mais simples possível. A mais simples das barracas requer planejamento. Você vai ter que planejar o material utilizado, as dimensões, como é que vai ser a coberta dela, ela vai ter a entrada e saída fechada, enfim, uma série de questões. Imagine a criação, minhas amigas e meus amigos. Imagine a criação, como não demanda, como de fato ela demanda de um planejamento maravilhoso. E isso só é visível quando você estuda a fundo o átomo, por exemplo. Como você estuda como funciona um simples átomo, o mais simples que tem, o átomo de hidrogênio, que só tem um próton e um elétron. É maravilhoso quando você estuda isto. Quando você estuda os outros átomos, quando você estuda as moléculas, enfim. Há 13 bilhões e 800 milhões de anos, o espaço, a energia, o universo, a matéria e a energia surgiram no fenômeno que se chama de Big Bang. E aí a ciência que estuda isso recebeu o nome de física. Os átomos estudados pela física se ligam uns aos outros em leis bem definidas de afinidade para formar moléculas e estruturas mais complexas. E aí nasceu a química, que estuda essa complexidade e essa lei de afinidade. Juntando a estrutura da matéria com a lei de afinidade, percebeu-se que essas moléculas evoluem e tornam-se moléculas mais complexas ainda. E essas moléculas dão origem a organismos com vida, no reino vegetal, no reino animal, em insetos, mamíferos, anfíbios, protozoários, amebas, bactérias, plantas, enfim, todo o reino vivo. E aí nasceu a biologia com isso, que estuda todas essas coisas. E realmente, somente fazendo um olhar do ponto de vista da física, do ponto de vista da química e do ponto de vista da biologia, tem-se de maneira mais incisiva a criação, ou os aspectos da criação. Tem-se em vista que realmente
há necessidade de um Criador. Quando se estuda uma única célula viva, com seu núcleo, citoplasma e membrana celular, quando se estudam os orgânulos celulares, ribossomos, mitocôndria, lisossomos, cromossomos, retículos endoplasmáticos, centríolos e tantos outros orgânulos no interior da célula, quando se descobre que a célula respira, que a célula tem sistema digestivo, que a célula se reproduz, que a célula desenvolve, comunica-se uma com as outras, que a célula desenvolve tudo aquilo que um organismo muito mais complexo como nós também faz. Percebe-se uma inteligência por detrás. Percebe-se alguém que planejou tudo isso. Saindo do corpo humano, aliás, embriologia. Basta dar uma lida sobre a embriologia, como da célula zigótica, ou seja, quando da formação do zigoto, com a união do espermatozoide. Com a união do espermatozoide com o óvulo, dá-se o aparecimento da célula zigótica. E depois disso, com o desenvolvimento dela, vem a diferenciação celular, que até hoje está ainda oculta muitos dos seus processos. E aí depois aparece o ser vivo, um ser humano, um gato, um cachorro, uma baleia, um hipopótamo, um rinoceronte, um elefante. E esse processo de aparecimento da vida é maravilhoso, é mágico, é simplesmente encantador, mas só estudando a ciência percebe-se realmente essa característica. Então, através da ciência, e aí não precisa ser a biologia, não. A astronomia, talvez, é uma das áreas que também mais demonstrem. O conhecimento da astronomia é talvez a área que mais, uma das áreas que mais demonstre as excelências de Deus, as excelências do divino. Se nós estudarmos o sistema solar, percebe-se uma precisão de um relógio suíço no sistema solar. Os nossos a nossa estrela única e estrela mãe, da qual emana toda a energia utilizada no nosso planeta e no sistema solar inteiro. O Sol, nosso astro-rei e mãe também, o nosso astro-rei, com seus 8 planetas em volta, são 8. Plutão já não é mais planeta, vamos superar isso. Mas 8 planetas, sem contar as luas, né? Mercúrio e Vênus não possuem luas, mas a Terra possui uma lua. Marte possui 2 luas. Júpiter possui quase uma centena de luas. Inclusive, uma lua nova foi descoberta no ano passado em Júpiter. Saturno também tem quase uma centena de luas. E cada um... vamos imaginar só o planeta Terra. A Terra gira em torno de si e em torno do Sol. A Lua gira em torno de si, gira em torno da Terra e o conjunto em torno do Sol. Júpiter, com as suas centenas de luas, cada uma dessas centenas de luas giram em torno de si, giram em torno de Júpiter e o conjunto gira em torno do Sol, num movimento sincrônico. Ninguém colide com ninguém esbarra em ninguém, esses astros, todos num movimento perfeito, seguindo as leis da gravidade, claro, seguindo as leis da natureza. E aqui no primeiro capítulo, é interessante, Allan Kardec fala da contestação, né? Ó, a contestação interessante que está no item 6. O item 6, Allan Kardec traz em pauta uma coisa muito interessante. Ou seja, todos esses mecanismos de que nós atestamos a existência de Deus pela sua obra
Muitos contestam da seguinte forma. Olha só, está no item 6 do capítulo 2. E Kardec começa assim, ó. A isto opõe alguns o seguinte raciocínio, ou seja, o raciocínio de que todas esses funcionamentos de uma planta, do organismo humano, do sistema solar, e olha que nós nem falamos de galáxias, de conglomerado de galáxias, do universo inteiro. Muitos cientistas, filósofos, pensadores contestam da seguinte forma: as obras ditas da natureza são produzidas por forças materiais que atuam mecanicamente, em virtude das leis de atração e repulsão. As moléculas dos corpos inertes se agregam e desagregam sob o império dessas leis. As plantas nascem, brotam, crescem e se multiplicam sempre da mesma maneira, cada uma na sua espécie, por efeito daquelas mesmas leis. Cada indivíduo se assemelha ao de quem ele proveio. O crescimento, a floração, a frutificação, a coloração se acham subordinados a causas materiais, tais como o calor, a eletricidade, a luz, a umidade, etc. O mesmo se dá com os animais. Os astros se formam pela atração molecular e se movem perfeitamente e perpetuamente em suas órbitas por efeito da gravitação. Essa regularidade mecânica no emprego das forças naturais não acusa a ação de qualquer inteligência livre. O homem movimenta o braço quando quer e como quer. Aquele, porém, que o movimentasse no mesmo sentido, desde o nascimento até a morte, seria um autômato. Ora, as forças orgânicas da natureza são puramente automáticas, portanto, destituídas de inteligência. Aí a resposta, olha que interessante, que interessante. A resposta que Kardec dá a esse pensamento é a seguinte: olha o primor da resposta. Tudo isso é verdade, mas essas forças são efeitos que hão de ter uma causa, e ninguém pretende que elas constituam a divindade. Elas são materiais e mecânicas, não são de si mesmas inteligentes. Também isto é verdade, mas são postas em ação, distribuídas, apropriadas às necessidades de cada coisa, por uma inteligência que não é a dos homens. A aplicação útil dessas forças é um efeito inteligente que denota uma causa inteligente. Um pêndulo se move com automática regularidade, e é nessa regularidade que lhe está o mérito. É toda material a força que o faz mover-se, e nada tem de inteligente. Mas que seria esse pêndulo se uma inteligência não houvesse combinado, calculado, distribuído o emprego daquela força para fazê-lo andar com precisão? De fato, de não estar a inteligência no mecanismo do pêndulo e do de que ninguém a vê, seria racional deduzir-se que ela não existe? Aprendemo-la pelos seus efeitos. E olha só que coisa interessante. A existência do relógio atesta a existência do relojoeiro. A engenhosidade do mecanismo lhe atesta a inteligência e o saber. Quando um relógio vos dá, no momento preciso, a indicação de que necessitais, já vos terá vindo à mente dizer: aí está um relógio bem inteligente? Outro tanto ocorre com o mecanismo do universo. Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. E aí, então, vejam bem, Deus criou os princípios. A questão talvez esteja na nossa ideia preconcebida e antropomorfizada de um Deus humano. Nós queremos imaginar um Deus com mãos, com boca, com olhos, com pernas e pés, manuseando coisas. Já passa da hora de amadurecermos entendendo que Deus está acima de tudo isso, que Deus é o criador destes princípios. Toda a natureza, todo o universo hoje, ele é explicado por 4 forças
que são a força eletromagnética, força nuclear forte, força nuclear fraca e o eletromagnetismo. Todo e qualquer fenômeno no universo é explicado através dessas 4 forças. O que é preciso entender é que Deus é a origem dessas 4 forças. O que precisa se estar em consenso é que Deus é a origem do princípio dessas 4 forças. E que essas forças não foram simplesmente jogadas no universo a ermo. O uso dessas forças na combinação de átomos para formar moléculas e na combinação dessas moléculas para formar mundos inteiros, para formar os organismos dentro desses mundos, para formar a água, o ar, para acender as fornalhas das quais emanam as luzes que vêm do sol e que vêm das estrelas, para fazer com que a chuva caia, para aparecer o fenômeno elétrico das tempestades, para fazer mostrar o fenômeno do fogo, do aparecimento da vida. Tudo isso são combinações dessas 4 forças que explicam a radioatividade, que explicam a estabilidade dos elementos químicos, que explicam a solidez e estrutura da matéria, que explica o aparecimento de matérias tão complexas como os organismos vivos. É preciso amadurecer e entender um Deus artesão, sim, mas não artesão de coisas, é artesão de princípios. Porque para as coisas, aí sim Deus utiliza os seus prepostos. Para as coisas materiais, Deus utiliza os seus anjos soberanos, os cristos do universo, que nos antecederam em muitos milênios e bilênios de anos, para que nós possamos hoje estar aqui e desfrutarmos das coisas. É preciso amadurecer e refletir, não sobre as coisas, mas sobre as causas das coisas. Como nessa contestação de que diz que o movimento planetário não é inteligente, ele obedece à lei da gravitação. Tá, mas quem ortogou a gravitação universal? Quem fez os princípios geométricos do universo para que a gravidade seja do jeito que é? Quem elaborou as leis de atração que faz átomo a átomo se unir, que faz molécula a molécula se unir, para que hajam substâncias, para que hajam células, para que hajam formações de espermatozoides e óvulos, para que esse óvulo e espermatozoide se una e que forma uma célula inteira com 46 cromossomos. E esses 46 cromossomos começam a dividir-se e a evoluir. E 9 meses depois aparece um ser humano. E esse ser humano cresce em educação, em sabedoria, em conhecimentos. E hoje, aqui estamos nós discutindo essas coisas, perguntando sobre o próprio universo. Entender, claro, a natureza íntima de Deus, entender, claro, os princípios íntimos de Deus. É claro que nós não estamos preparados para isso. Há bem pouco tempo atrás, na verdade, ainda nos dias de hoje, muitos de nós ainda acreditam no Deus guerreiro, no Deus Senhor do universo, no Deus que manda matar, que manda punir, no Deus vingativo, no Deus ciumento, no Deus que exige. Aliás, ainda muitos de nós ainda acreditam, hoje, 2020, no Deus que precisa ser temido e não que precisa ser amado. Eu mesmo já tive muitos embates com muitas pessoas da área da filosofia e da religião dizendo que não, Deus é para ser temido. Isso destoa completamente da segunda revelação, destoa em 180 graus do Deus revelado por Jesus, do Deus revelado pelos Espíritos sobre o comando de Jesus Cristo. Então Deus é isso. Observemos a obra do artista. Vê-se Deus no metabolismo de uma planta. Vê-se Deus na fotossíntese da planta, que, usando água e gás carbônico do ar,
libera oxigênio e glicose para a alimentação da planta e oxigênio para a sua própria alimentação, para a sua própria respiração e respiração nossa. Vê-se Deus na formação das nuvens, vê-se Deus no desenvolvimento da vida, vê-se Deus na lua, no sol, nas estrelas, vê-se Deus outro sim nos atributos de que nós mesmos fomos capazes. Allan Kardec convida a olhar para um relógio e entender que o relógio não é inteligente. Inteligente é o criador do relógio. Olhem agora para o computador que vocês estão usando para ver esse vídeo, ou para o celular que vocês estão usando para ver esse vídeo. Vejamos a tecnologia, o que o ser humano construiu hoje. Aviões, naves espaciais. Já deu-se início, inclusive, já ao turismo espacial. Vê o que já construímos, vacinas, remédios, transplantes de órgão, transplantes de coração, de fígado, de rins, computadores quânticos, que já é uma realidade não comercial ainda, mas já é uma realidade no seu uso. Inteligência artificiais, robôs com capacidade de realizar feitos maravilhosos. Que eles exibem uma inteligência, certamente. Olhem agora mesmo para o celular que vocês estão olhando, utilizando, ou o computador, ou a tela de TV. Olhem o dispositivo que vocês estão usando agora mesmo para me ver e me ouvir. Há alguma dúvida de que esse dispositivo tem por trás uma inteligência humana? Qual o raciocínio que levaria alguém a achar que nos fenômenos da natureza, que são muito mais complexos, que são muito mais obscuros, o homem não consegue construir árvore, o homem não consegue construir estrela, o homem não consegue construir um planeta inteiro, e duvidar que, por trás disso, como causa consequente e motora disso, duvidar que haja uma inteligência suprema, para mim isso é tolice e infantilidade, com todo respeito. Deus existe sim, e Ele é bom, e Ele é justo, e Ele é realmente a inteligência suprema. Falaremos mais sobre isso na próxima semana. Deus os abençoe, paz no coração e beijo no coração de todas e todos. Até a próxima.